Bom dia, como estamos? Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje com o componente curricular de História. Então, hoje é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021, e nós vamos fazer a apresentação do livro didático também de História, não é? Para a gente estudar, fazer um bom estudo, temos que conhecer o nosso livro. Então, esse é o livro de História de vocês do quinto ano. A Apis é o nome do livro. A editora é a editora Ática. Nessa paginazinha seguinte tem a formação das autoras, na outra, tudo sobre a editora Ática. Em seguida, vocês deverão fazer a leitura da apresentação do livro de História, que é diferente da apresentação do livro de língua portuguesa. Depois, a sessão Conheça o seu livro, que é como se fosse, né, as partes do livro que você precisa, as seções que existem no livro e você precisa conhecer. Depois nós temos o sumário, com a unidade 1 representando o primeiro bimestre, a primeira prova. A unidade 2 representando o segundo bimestre com a segunda prova. A unidade 3 representando o terceiro bimestre com a terceira prova. E a unidade 4 representando o quarto bimestre com as provas finais, a quarta prova, quarta avaliação. Agora nós vamos para a página 9 e 10, com a introdução da unidade 1, os povos e as culturas. Essas perguntinhas que tem aí, vocês não vão responder no caderno nem no livro. Vocês irão apenas tentar responder dentro da sua cabecinha. Observem a gravura que se encontra aí nas páginas 9 e 10 e se pergunte qual é o nome dessa pintura. Né? Nós estamos vendo que algumas crianças estão observando uma pintura. Que nome seria o nome dessa pintura? Como ela se chamaria? E essas crianças, elas estão no sítio arqueológico. E o que é que você entende por sítio arqueológico? E o que você sabe sobre as origens do ser humano na Terra? De onde apareceram os primeiros homens? Então, o nome dessa pintura é pintura rupestre. Era a pintura primitiva feita pelos homens que moravam nas cavernas, os primeiros homens. O que você entende por sítio arqueológico? É o lugar onde os arqueólogos encontram escavações, encontram pinturas, objetos desses homens primitivos. Aí eles fecham aquela área e chamam de sítio arqueológico e colocam em exposição para as pessoas visitarem. E as origens do ser humano na Terra, os primeiros homens vieram da África, do continente africano. Respondam no livro essas duas perguntinhas que estão aí abaixo, lá no livro. Essas que estão aqui no slide é só para você pensar. Virem a página, porque nós vamos ver a formação dos primeiros povos, introduzindo o capítulo 1. Primeiro, vocês farão a leitura do que está escrito na página, inclusive tem uma leitura de uma canção, Terra Molhada, de Lourenço Lorival, que fala sobre agricultura. E em seguida vocês respondem no livro as questões, as duas questões que tem nessa página. Essa música, ela fala sobre o domínio da agricultura, né? Ela fala sobre a agricultura, que sem dúvida é muito importante para o homem. Mas a origem da agricultura foi um marco muito importante para a história da humanidade, porque essa técnica permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. Esse processo ocorreu há 10 milênios. Então, depois de fazer essa leitura da página, você vai responder no livro essas duas perguntinhas que estão aí embaixo dessa figura que retrata a agricultura, tá bom? Agora, na página seguinte, nós temos o título: Os seres humanos vieram da África. Segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, existem 193 países do mundo. Alguns estados não estão nessa lista, como Taiwan, cuja independência não é reconhecida pela China. O Vaticano, que é a cidade do Papa,
e a Palestina, que apesar de ficarem de fora do cadastro da ONU, são considerados observadores permanentes da entidade, status que dá direito ao voto nas conferências da organização. E, além disso, a ONU não contabiliza possessões e territórios. Então, vocês deverão fazer a leitura desse texto, da página 11, em seguida responder as duas questões do livro, que está aí no livro, abaixo dessa gravura. Então, após a leitura, com muita atenção, vocês tentam responder essas duas perguntinhas aí. Qualquer dúvida, já sabe, é só perguntar. E para refletir, que vocês não vão escrever nem responder essa pergunta que está no slide, é apenas para você refletir, se você sabe o que significa a palavra cultura. Se você não sabe, passou da hora de aprender. Cultura são costumes e tradições de um povo. Como os nordestinos gostam de forró, gostam de dormir na rede, gostam de comer cuscuz. Então, tudo isso é cultura. São costumes e tradições de um povo. Na página 12, nós vamos estudar sobre o nomadismo. E o que é ser nômade? É não ter residência fixa durante a vida inteira. Você passa um certo tempo num lugar e depois vai embora. Passa um tempo no lugar e depois vai embora. Então, você é nômade. E a permanência de um povo nômade em uma região está ligada à capacidade da extração de alimentos da natureza. Por isso, eles se preocupam com a construção de habitações que durem muitos anos. A maior parte das pessoas no planeta não tem mais esse estilo de vida, mas ainda há povos nômades, como beduínos da África e do Oriente Médio. Algumas sociedades indígenas da América, grupos de ciganos e os povos de Sonku, na Kirguísia. Esses grupos formam diferentes povos. Então, os povos nômades, eles ainda existem, são poucos, mas existem, e eles ficam saindo de um lugar para o outro. E esse povo nômade, eles são desde o tempo dos primeiros homens que saíram da África e vieram fazendo a sua caminhada. Então, vocês vão realizar a observação dessa gravura na página 12 e responder essas duas perguntinhas que tem aí abaixo da gravura. E para encerrar nossa aula de história de hoje, nós vamos ver a página 13, que fala sobre a expansão dos primeiros grupos humanos pelo mundo, né, pelo globo terrestre. Então, o processo de deslocamento dos seres humanos pelo planeta demorou milhares de anos. Não existiam meios modernos de transporte. Os seres humanos precisavam caminhar, utilizando animais e embarcações simples para ir de um ponto a outro. Ou seja, o homem não disse um dia simplesmente, eu vou ganhar aí esse mundão de meu Deus e eu chego amanhã. Não, naquela época não tinha avião, trem, transportes, não tinha. Então, eles tinham que caminhar e muito. Eles tinham que utilizar os animais que tinham na época. E as embarcações que não eram muito sofisticadas, eram muito simples. Então, esse processo durou mais de 50 mil anos para povoar o restante do planeta. A atividade da página 13 é você observar esse mapa político que tem aí e responder as duas últimas questões que tem aí. Então, vejam só. A questão desafio não precisa você realizar, que está logo abaixo. Boa sorte. Qualquer dúvida, não tenham vergonha de perguntar. Um abraço para todos.